Deixa eu só ver. Tá gravando? Tá. Bom, pessoal, olá a todos. Agora aqui no capítulo 18, né, do livro de Samuel, continuando nossa análise, a gente vai entrar no ciclo de Davi e Jonatas, né, que é uma história bem controversa aqui na Bíblia. Quem tiver algum tabu com relação ao relacionamento de Davi e Jonatas, eu recomendo que não assista ao vídeo, tá? Só lembrando que eu já abordei, analisando os termos hebraicos, nesse videozinho aqui, ó. Davi e Jonatas eram amantes. Eu também mencionei na live que eu participei do canal do Antônio Miranda, que estava o Ronaldo Jacob, sobre esse termozinho hebraico aqui de 2 Samuel, tá? Quando Davi fala assim: é maravilhoso me era o teu amor mais do que as mulheres, tá? Então eu não vou tocar muito nesse assunto aqui nesse vídeo, senão vai ficar redundante. Eu vou mostrar outras coisas. Nós vamos fazer uma leitura aqui do livro e a gente vai analisar essa estranha relação de Davi e Jonatas, e vai ter mais uma bomba aqui que vai deixar as pessoas meio chocadas. Então quem tem tabu com esse tema ou uma afetividade, por favor, não assista o vídeo, tá? Mas então vamos lá. Como eu sempre digo, né, o livro de Samuel é um dos meus favoritos da Bíblia, né? Que ele tem uma leitura agradável, até cômica em alguns pontos. E é um livro curioso, né? E quando chega nessa parte de Davi e Jonatas, parece que a gente está lendo um romance. Porque ele diz assim, ó: e sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, Davi, né, no caso, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. Essa expressão ligar a alma, pessoal, quer dizer que você tem um compromisso, tá? Tanto que aqui no livro de Números, que eu peguei como referência, cadê? Vi a parte errada aqui. Aqui em Números, ó, quando a pessoa fazia um voto para Deus, a pessoa ligava a sua alma, que nem você vê aqui, ó. Vou ler rapidinho. Também quando uma mulher, na sua mocidade, estando ainda na casa de seu pai, fizer voto ao Senhor, e com obrigação de se ligar, ou seja, um compromisso, e seu pai ouvir o seu voto e a sua obrigação, com que ligou a sua alma. Então quando a pessoa fazia um voto, ela ligava a sua alma, ela assumia um compromisso. E seu pai se calar para com ela, todos os seus votos serão válidos, e toda obrigação com que ligou a sua alma será válida. Ou seja, ela fez um compromisso, então ela ligou a sua alma. E aqui diz que Jonatas ligou a alma dele com a alma de Davi, que ele teve um compromisso com Davi. Só que o termo alma aqui em hebraico, nefesh, também pode ser vida, tá? Que nem eu já falei, a concepção de alma não era como a gente tem hoje em dia, no mundo semítico. Então aqui está dizendo que a vida de Jonatas, o próprio Jonatas, assumiu um tipo de compromisso com Davi. Aí fala: e Jonatas o amou, como a sua própria vida, como a sua própria alma, nefesh. E Saul naquele dia, ou seja, no mesmo dia que Davi matou o gigante, que ele conheceu Jonatas, que ele já um amou o outro, então Saul tomou Davi e não permitiu que ele voltasse para a casa do seu pai. Então o que o autor está dizendo? Que Davi, aquele dia, ele passou a noite na casa do rei Saul. E Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. O que é meio curioso aqui nesse relato aqui do autor é que no mesmo dia que Jonatas conhece Davi, ele ama ele com a própria alma, loucamente. Se é um amor fraternal, como a maioria dos evangélicos entendem, é meio curioso, né? Que você mal conhece uma pessoa e você já ama aquela pessoa com a sua própria alma. Meio estranho. Aí na mesma narrativa em que o rei Davi, ó, naquele mesmo dia que ele matou o gigante, que ele foi dormir na casa do rei Saul, Jonatas se despojou da sua capa que trazia sobre si e deu para Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, o seu arco e o seu cinto. Então no contexto que o autor está dizendo que Davi ia passar a noite na casa do rei Saul, aí Jonatas, que já amou ele à primeira vista, assim, com toda a sua alma, tirou toda a sua roupa, capa, arca e cinto e entregou para Davi. Então meio curioso, né? Enfim, vamos continuar aqui a leitura. Aqui da alma eu já mostrei. Aí tem um caso aqui curioso, né? Que nesse capítulo de Samuel, ele narra a origem da raiva do rei Saul com o rei Davi, que seria a inveja, porque o rei Davi seria o próximo rei de Israel, ou mais popular que o rei Davi. Só que aqui, que nem eu falei, o livro de Samuel, ele é o livro que mais tem duplicatas na Bíblia. Então nós temos duas tradições diferentes, escrevendo sobre o mesmo fato. E nós temos óticas diferentes, porque aqui no capítulo 18 diz assim, ó: então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, o que lhe falta, senão só o reino? Então dá a entender que é porque a população ficava gritando, né, que Davi matou mais que o rei Saul, e ele ficou indignado. E desde aquele dia em diante, ó, Saul tinha Davi em suspeita. Suspeita esse garoto, hein? E aconteceu no outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tocava a harpa com a sua mão, como nos outros dias. Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Então o rei Saul lá, o espírito mau lá toma ele tenta matar Davi 2 vezes.
Só que quando chega aqui no capítulo 20, nós temos uma narrativa paralela, que diz assim, ó. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas. Aqui só muda o personagem, que era Davi, que é Jonatas. E disse-lhe, filho da mulher perversa e rebelde. Esse trechinho aqui, eu costumo dizer brincando, que esse aqui é o primeiro palavrão da Bíblia, né? Porque filho de uma mulher perversa, aqui é uma linguagem mais suavizada, né? Que seria literalmente em português, o nosso filho da pi em português. É exatamente isso que Saul está xingando o Jonathan. Seu filho de uma perversa, não sei eu que tens escolhido o filho de Jessé. Peraí. Eles mal se conheceram, né, Davi e Jonathan. E Jonathan já escolheu o filho de Jessé para quê? Para ser rei em Israel? Meio vago isso aqui. Aí Saul continua dizendo aqui na bronca que ele dá em Jonatas, para vergonha tua e para vergonha da nudez da tua mãe. Por que Davi ser rei de Israel seria vergonha para Jonatas e vergonha para a nudez da mãe dele? Meio estranho, né? Porque todos os dias que o filho de Jessé viver, aqui já tem uma harmonia com o capítulo ali 19. Ó. Sobre a terra nem tu estarás seguro, nem o teu reino. Pelo que envia e traz-o nesta hora, porque é digno de morte. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse, por que há de morrer, papai? O que ele tem feito? Aí Saul atirou-lhe a lança para o ferir, que nele fez aqui com Davi, ó. Atirou a lança. Assim entendeu Jonatas que já seu pai tinha determinado matar Davi. E essa passagem aqui do capítulo 18, pessoal, tem uma outra duplicata no capítulo 19. Ó, o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa, e tendo em sua mão a sua lança, e tocava Davi com a mão a harpa. E procurou Saul encravar a Davi na parede. Porém ele se desviou diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Quer dizer, são duplicatas. Aí quando Davi foge, ele se encontra com Jonathan, né? Ó, então fugiu Davi de Naiote, em Ramá, e veio e disse a Jonathan, que fiz eu? Qual é o meu crime? E qual é o meu pecado diante do teu pai que procura me tirar a vida? Então aqui no contexto, Davi está perguntando, pô Jonathan, o que foi que eu fiz? O que eu fiz de errado que seu pai está doido querendo me matar, hein? Aí ele lhe disse, tal não suceda, não morrerás. Eis que meu pai não faz coisa nenhuma grande, nem pequena, sem primeiro me informar. Porque, pois, meu pai me encobriria esse negócio? Não será assim. Então Jonathan fala, calma, tudo que o papai faz, ele fala comigo primeiro. Então Jonathan fala que ele ia informar ele primeiro. Então Davi tornou a jurar e disse, teu pai sabe muito bem que achei graça em teus olhos. Então o que ele está dizendo? O teu pai sabe que você gosta de mim. Simples. Por isso disse, não saiba isto, Jonatas, para que não se magoe. Mas na verdade, como vive o Senhor e como vive a tua alma, há apenas um passo entre mim e a morte. Então é curioso, né, esses termos aqui de Samuel. Aqui no capítulo 20, continuando, diz assim, ó, por isso Jonatas, todo encolerizado, quando o pai dele jogou a lança contra ele, se levantou da mesa. E no dia seguinte da lua nova, não comeu pão, porque se magoava por causa de Davi, porque seu pai o tinha humilhado. Então aqui no contexto que nós vimos aqui, que o pai dele chama ele de filho de uma mulher perversa, o autor diz que ali foi uma humilhação, tá bom? Aí quando Jonathan se encontra de novo com Davi, diz assim, ó, indo-se o moço, levantou-se Davi do lado sul, e lançou sobre o seu rosto em terra, inclinou-se 3 vezes, e beijaram-se um ao outro, e choraram juntos, mas Davi chorou mais. Então eles se encontram ali no campo, e eles se beijam, Davi e Jonatas. Agora, voltando para aquele contexto lá da lança, que seria de uma tradição, quando o rei Saul atira a lança em rei Davi, o que o rei Saul faz? O rei Saul bola uma trama aqui, na Bíblia. Por isso Saul disse a Davi, eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher. Peraí, tem uma coisa estranha aqui. Esses versículos aqui são logo depois desse daqui, ó. Dos 10 milhares que o Saul estava com inveja, porque o rei Davi matava mais que ele. Aí o rei Saul está com inveja, porque Davi mata mais que ele, e o que ele faz? Ele pega e arruma uma mulher para Davi, a própria filha dele. Estranho isso, né, pessoal? Então não bate muito com o contexto. Se Saul já estava com inveja do rei Davi e temia que ele tomasse o reino, para que ele dá a filha dele para Davi? Não faz muito sentido, mas é o que diz o texto. Ó. Eis que Merabe, minha filha mais velha, eu te darei por mulher. Sê-me somente um filho valoroso, e guerreia as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo, não seja contra ele a minha mão, mas sim a dos filisteus. Mas aí Davi responde para Saul, quem sou eu, e qual é a minha vida e família de meu pai Israel, para vir a ser genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo de Merabe, filha de Saul deveria ser dada a Davi, ela foi dada a mulher a Adriel, Meolatita.
Então Saul vai lá, oferece a filha mais velha dele para rei Davi. Ele não aceita, ele faz uma pergunta retórica e no final ela acaba casando com outro homem, com Adriel, o Meolatita. Pergunta: por que Davi não aceitou casar com Merabe, sendo que, segundo a própria Bíblia, Davi casou com Mical? Alguém tem alguma sugestão, alguma ideia? Porque é meio estranho que Saul oferece a filha dele, ele se nega, ela casa com outro homem, mas quando chega na parte de Mical, Davi aceita. E o mais curioso é que quando chega na parte de Mical, além de Davi aceitar, nós começamos a ver as narrativas que falam de Mical com um pouco de semelhança das mesmas narrativas que falam de Jonatas. Vamos analisar aqui, ó. Primeiro, os dois eram filhos de Saul que amavam Davi, que nem diz aqui, ó, Mical. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi, o que, sendo anunciado a Saul, pareceu isto bom aos seus olhos. Ó, e viu Saul e notou que o Senhor era com Davi. E Mical, filha de Saul, o amava. É o mesmo que Jonatas, ó. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou à alma de Davi, e Jonatas o amou, como a sua própria alma. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava, como a sua própria alma. Inclusive o amor de Jonatas era maior que o da Mical, né? Porque aqui fala que era como a sua própria alma, o que não está na parte de Mical. Os dois filhos de Saul que amavam Davi, eles avisam Davi que ele ia ser morto. Aqui, ó, Mical. Porém Saul mandou mensageiros à casa de Davi que o guardassem e o matassem pela manhã. Do que Mical, sua mulher, avisou Davi, dizendo: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Ela avisa ele. Então Mical desceu a Davi por uma janela, e ele se foi e fugiu e escapou. É o mesmo que Jonatas. E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, para que matassem Davi. Porém Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. E Jonatas o anunciou a Davi, dizendo: meu pai Saul procura te matar. Então a mesma atitude que Mical tem, Jonatas tem. Aí então Jonatas chega para Davi e fala: ó, Davi, o meu pai quer te matar. Sério, eu nem percebi, ele só lançou a lança dele contra mim umas 3 vezes. Eu nem reparei que ele queria me matar. Estranho, né? O cara joga a lança contra o rei Davi umas 3 vezes, mas aí Jonatas tem que avisar ele que Saul quer matar ele. Por isso que eu acho que esse livro é meio cômico um pouco. Pelo que agora guarda-te pela manhã, e fica-te em oculto, esconde-te. Aqui, assim como Mical fez Davi pular por uma janela para ele se salvar, Jonatas faz o Davi se esconder. Eu sairei e estarei à mão do meu pai no campo em que estiveres, e eu falarei de ti ao meu pai, e verei o que há, uma linguagem bíblica estranha, né? Anunciarei. Aí os dois salvam, né, a vida do rei Davi. Ó. E Mical tomou uma estátua e deitou na cama, e pôs-lhe a cabeceira uma pele de cabra, e a cobriu com uma coberta. E mandando Saul mensageiros que trouxesse a Davi, ela disse: ele está doente. Então Saul tornou a mandar mensageiros que fosse a Davi, dizendo: trazei-mo na cama, para que o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que a estátua estava na cama, e a pele de cabra na sua cabeceira. Inclusive, aquela estátua eu já mostrei, né, que era um ídolo. Já fiz um vídeo sobre isso. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e disse-lhe: não peque o rei contra o servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e porque os seus feitos te são muito bons, porque expôs a sua vida e feriu os filisteus, e fez o Senhor um grande livramento a todo Israel. Tu mesmo viste e te alegraste, porque, pois, pecarias contra o sangue inocente matando Davi sem causa? Aí o rei Saul dá ouvidos à voz de Jonatas, que ele intercedeu por ele, e jurou Saul: vive o Senhor que não morrerá. Então nós temos o que aqui? Nós temos os dois filhos de Saul que amavam Davi, salvando a vida dele. A Mical, que colocou uma estátua, que era um terafim, na cama, e uma pele de cabra, e Jonatas intercedendo, literalmente, né, falando com o pai dele, e o pai dele aceita, acata. Aí nós temos a mesma pergunta dos dois filhos de Saul que amavam Davi. Aqui em Samuel 19 diz assim: ó, então disse Saul a Mical: por que assim me enganaste e deixaste ir e escapar o meu inimigo? E disse Mical a Saul: porque ele me disse: deixa-me ir, porque hei eu de matar-te? Já aqui nós temos algo parecido com Jonatas. Ó. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse: por que há de morrer? Que tem feito? E aí nós temos uma aliança, né, com os dois, mostrando que o Davi tinha uma aliança com esses dois filhos de Saul. Vamos começar aqui com Mical. E disse Davi, só que aqui já é do segundo livro de Samuel, tá? Bem, eu farei contigo acordo. Aqui ele está falando com o povo, tá? Porém, uma coisa eu te peço: não verás a minha face se primeiro não me trouxeres Mical, a filha de Saul, porque era a esposa dele. Quando vieres a ver a minha face. Também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo:
dá-me a minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúcios de filisteus. Então aqui ele queria manter viva a aliança que ele tinha com a esposa dele, Mical, a esposa que ele comprou com 100 prepúcios de filisteus. E aqui em Jonatas também eles fizeram uma aliança. Ó. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: o Senhor requeira da mão dos inimigos de Davi. E Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava. Porquanto o amava com todo o amor. Nossa, a Bíblia repete tantas vezes que Jonatas amava Davi que chega a ser um exagero. Nós já entendemos, autor, que Jonatas amava Davi. Ele era afeiçoado de Davi, ele gostava de Davi. Fica uma coisa até redundante aqui na Bíblia. E para finalizar, eu não estou no segundo livro de Samuel ainda. Eu já falei disso naquele vídeo, então eu só vou citar aqui para vocês, para quem não viu o vídeo. Eu vou tentar lembrar e deixar na tela final desse, mas aqui é aquele termozinho que eu falei para vocês. Ó. Quando Jonatas morre, Davi fala assim, ó: angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras. Mais maravilhoso é esse termo aqui, ó. Fael, esqueci qual. É Fael, isso. Me era o teu amor do que o amor das mulheres. Então, esse termozinho aqui, que as Bíblias traduzem como maravilhoso, na verdade uma tradução melhor seria prazeroso, desejoso, aquilo que te dá prazer, que te arde, que você tem desejo. Que é o mesmo termo que aparece aqui, aplicado ao filho de Davi, Amon, quando ele se apaixona pela própria meia-irmã dele. Ó. E angustiou-se Amon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem. Então ele ficou doido, chegou a ficar doente pela irmã dele porque ela era virgem. Ele estava com desejo pela própria irmã. E parecia aos olhos de Amon dificultoso fazer-lhe alguma coisa. Só que aqui onde está traduzido como dificultoso, na verdade seria prazeroso, desejoso. Então ele gostava tanto da irmã, que ficou doente, né, porque a irmã dele era virgem, que então cada vez, quando ele soube que ela era virgem, ele ficou com mais desejo de fazer alguma coisa com ela. É o mesmo termo que Davi aplica aqui a Jonatas. Tá bom, pessoal? Então tá aí mais um videozinho da série de Samuel. Se gostou do vídeo, já sabe, deixa o like aí no vídeo, isso ajuda o canal, ativar o sininho. Quem quiser comentar, comenta, tá bom? Espero que tenham gostado. Paz a todos.